golpe de Estado, revolta de 1964, contragolpe ou movimento militar. Seja qual for o nome, não podemos negar o que aconteceu. Hoje, depois de 58 anos do ocorrido, vamos tratar de uma perspectiva um pouco diferente. Vamos conversar sobre o sistema educacional no Brasil durante esse período e o que desencadeou nos dias atuais. E nada melhor do que falar sobre educação em um ambiente que fortalece e apoia o conhecimento. Hoje, estou aqui na Biblioteca Municipal de Djalma Andrade, em Congonhas, e nós vamos falar sobre educação no período militar. Antes de qualquer coisa, precisamos contextualizar um pouquinho sobre esse marco na história brasileira. Antes de 64, tínhamos uma visão capitalista e livre em termos de regime político, representada pelos Estados Unidos, e uma outra visão mais contrária sobre os regimes capitalistas, no qual vendia uma ideia de igualdade sem Estado, representada pela União Soviética. Durante essa fase conturbada, tínhamos no poder um grupo que simpatizava com os ideais soviéticos, conquistados a partir da concentração de poder nas mãos de certos líderes. Esse grupo criou reformas que acabaram conduzindo o Brasil para esse rumo. Perante a tudo isso, a opinião pública e grande parte da sociedade civil como um todo foram contrárias a essas criações reformistas, culminando assim a uma ruptura no sistema e a entrada de militares no poder. Inicialmente, essa tomada de poder pelos militares seria em função ao combate às ideias comunistas, mas esse período se estendeu por mais de 20 anos e se tornou cada vez mais rígido. Gente, não houve retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. Até que na eleição de Tancredo Neves, em 1985, o Brasil finalmente retoma sua ordem democrática. Bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Lívia Alves e hoje, para tratar sobre esse assunto, eu trouxe um convidado ilustre, o professor historiador Erinaldo Alves. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite e por ter colaborado com esse projeto nosso. Eu agradeço a Lívia, agradeço também aos internautas. Para mim é uma alegria muito grande poder participar com você. Primeiro que você foi minha aluna no ensino médio. Sim. Então esse retorno agora também é um retorno diferente, Com certeza. Já estamos quase aí dentro da mesma escola, trabalhando com os mesmos segmentos. Isso para mim é uma alegria muito grande. Perceber que pessoas que foram nossos alunos agora voltam também para a educação. E o tema é um tema polêmico, mas ao mesmo tempo importante para se discutir aí esse período não só da ditadura civil-militar, mas o legado disso para o período da nova república, Sim. que é o processo da redemocratização, construção da nova Constituição de 1988 e depois as leis da educação que vão incorporar a Constituição, como por exemplo a LDB. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Nós vamos começar então já o assunto de hoje. Professor, eu já gostaria de começar essa abordagem por um ponto que eu acho fundamental, que é o fato de que a ditadura civil-militar, ela mudou a estrutura da sociedade brasileira, principalmente quando a gente percebe que a relação entre os militares e os estudantes foi conflituosa desde o início. Então, muitos estudantes, muitos meios de comunicação foram censurados por conta também dos decretos e das atas. Então, a primeira questão é como que o corpo docente ele reagiu e se manifestou durante todo esse período. São duas coisas importantes. Primeiro, essa relação do governo, da ditadura civil-militar, com uma sociedade de forma geral. O que a gente tem no meados da década de 1980, é o aumento da desigualdade social, o aumento da dívida externa, o aumento da inflação e que o governo, no processo de redemocratização, não conseguiu solucionar,
naqueles sucessivos planos econômicos, Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Cruzado 2. Agora, dentro da área da educação, a própria ditadura civil-militar, ela tentou também algumas mudanças. Primeiro, você observa a criação de várias universidades no período da ditadura civil-militar, e principalmente universidades interiores, como, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto, ela foi criada justamente nesse período da ditadura civil-militar, e outras sofreram aumento, ampliação, como a própria Universidade Federal de Minas Gerais, né? O campus de História, né, o prédio da Fafiche, né, ela foi criada no período da ditadura civil-militar. Agora, tem algumas questões relativas a professores, né, e que é um pouco complicadas, porque você tem censura dentro da sala de aula, né? O professor, ele não está aberto para falar qualquer coisa. Sim. Ele é vigiado, e muitas vezes alguns alunos que estão ali, eles são agentes, né, dos órgãos de informação. As universidades, elas têm que enviar relatório referente aos docentes sobre as práticas deles. Então, existe dentro da ditadura toda uma estrutura de organização, né, de regimes autoritários que fornece ao governo informações sobre os docentes. E algumas vezes essas informações são fornecidas pelos próprios professores, que denunciam outros professores de determinadas práticas de alienação, né? E você tem aí depois, muitas vezes, a aposentadoria compulsória de alguns agentes, ou até mesmo, como ocorreu em várias universidades, até mesmo a expulsão do país desses intelectuais. Então foi um período em que a gente teve perdas significativas. Sim. E que o desenvolvimento intelectual ele também foi travado. Caminhando e cantando, cálice, Amanhã vai ser o cálice, você não gosta de mim. cálice. O autor apresentava a sua obra à divisão de censura de versões públicas. Qualquer obra. A moral da cultura brasileira foi pro brejo, né? Você tem a censura como uma agente dessa repressão. Um outro ponto interessante também é notar que muitas vezes dentro da sala de aula você vai ter militares fardados, não só a paisana. Aí você já vê o Estado presente de uma maneira muito mais forte. Mas foi um momento de tensão entre professores, entre organismos da ditadura civil-militar e com estudantes também, né? Porque eles também vão, a partir dos seus órgãos, principalmente a UNE, que vai ser um órgão extremamente importante nesse período, fazer as suas manifestações. Sim. E é válido mencionar aqui a obra As Universidades e o Regime Militar, escrita pelo historiador Rodrigo Pato, em que ele analisa as manifestações da cultura política brasileira no meio universitário, constituída por fortes traços personalistas, a qual se orienta por estratégias de acomodação, negociação e conciliação com o fim de evitar conflitos agudos. Então, professor, pegando já o gancho sobre o que o senhor citou, e falando também sobre o ensino técnico, o ensino superior naquela época, assim como o senhor abordou, a gente sabe que grande parte das universidades elas resistiram, de fato, justamente porque o Brasil ele sofreu uma grande mudança, um grande crescimento econômico. Então, precisava de uma sociedade com capacidade intelectual para sustentar todos esses planos. Então, a minha questão é em relação a qual legado educacional esse período da ditadura civil-militar deixou para os dias atuais. A ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz, foi à USP hoje. Ela falou da importância da universidade, com suas 33 faculdades e 45 mil alunos. E assistiu a uma inesperada manifestação de estudantes e funcionários. Eles tomaram o anfiteatro com faixas e cartazes e pediram verbas para educação, eleições diretas para reitor e para presidente da República. Mais à tarde, milhares de pessoas vieram ao centro de São Paulo para, na Praça da Sé, se reunir num comício que pediu eleições diretas para presidente. Não foi apenas uma manifestação política. Na abertura, música, um frevo do cantor Moraes Moreira. A Praça da Sé e todas as ruas vizinhas estão lotadas. No palanque, mais de 400 pessoas, deputados, prefeitos e muitos artistas. É uma pergunta complexa, principalmente o tema aí sobre essa questão do legado. Porque a gente pode pensar o legado a partir de dois prismas, né? Um legado em que nós temos uma oportunidade de superar um momento trágico do erro, ou um legado em que vai deixar sequelas positivas para a universidade. Sim. O período da ditadura civil-militar,
por causa das inúmeras pressões, censuras, né, ele acabou postergando muitas vezes o avanço de algumas ciências. E isso para nós foi muito complicado. De outro lado, a gente viu a necessidade, nesse período de redemocratização, de um investimento cada vez maior na área da educação. Nós chegamos no final do século XX, em que nem todas as professoras do ciclo básico tinham curso superior. Quer dizer, isso é um atraso. Aí houve uma expansão, então, das universidades, houve uma necessidade de expandir o ensino superior, seja ele privado ou público, para tentar justamente sanar esse déficit que a gente tinha, que não estava só na área do curso superior, também estava na base. E o próprio mestrado, doutorado, ele foi um avanço do período da redemocratização. Até professores universitários, poucos eram com título de doutores. Então a gente teve um avanço no período pós-redemocratização. Então, se a gente pensa numa ideia de legado, a gente pode pensar que talvez uma necessidade de estrutura foi lançada no final da ditadura civil-militar, mas o processo de ampliação dos campos, de professores e até mesmo da formação de professores para atuarem na educação básica, ele veio no período da redemocratização. E a gente ainda tem uma necessidade hoje maior ainda, que é de uma especialização para atender ao mercado de trabalho. E aí entra a questão dos cursos técnicos subsequentes ou concomitantes ali com o ensino médio. A Escola Técnica Federal da Paraíba, a Escola Mãe, é conhecida nacionalmente por suas excelentes qualidades administrativas e de ensino, implantará aqui em Cajazeiras o mesmo grau de excelência com que serve hoje a sua comunidade. Então, agora para finalizar, professor, o nosso bate-papo, eu queria saber qual a opinião do senhor em relação a essa ampliação dos cursos técnicos na conjuntura atual. Os cursos técnicos sofreram uma ampliação principalmente no século XXI, é muito mais recente, quando houve a criação da rede de escolas federais. E aí você vai ter em vários estados o aumento dos números do que nós chamamos hoje de institutos federais, que vai oferecer curso técnico, seja concomitante com o ensino médio ou pós-ensino médio. E durante um bom tempo no Brasil, esses cursos técnicos não sofreram ampliação. Então, quando você pega a importância deles em regiões industrializadas, você não tem, então, mão de obra qualificada. E aí a importância de você ter esses cursos técnicos para poder oferecer, não só para a indústria, né, mão de obra qualificada, mas ampliar também a capacidade de ensino que nós temos no Brasil. Então, a criação da rede de escolas federais e a ampliação de cursos técnicos pelos estados ou pelos municípios, que alguns municípios também têm essas escolas técnicas, era extremamente importante. Não só para atender a necessidade econômica, mas também para atender uma ampliação do ensino de forma geral. E a gente pensa sempre no ensino com qualidade oferecido para os nossos jovens, para nossas crianças. Muitíssimo obrigada, professor, pela colaboração, pela participação. Foi uma honra para a gente receber o senhor aqui. Eu agradeço também toda a equipe que está aí nos bastidores, por trás. Agradeço também à universidade pela oportunidade de abertura que ela faz para vocês, para poder disponibilizar isso. E nós podemos também depois voltar com outros bate-papos, com as experiências pedagógicas dentro de sala de aula. Isso para mim é muito bom, falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta e que a gente acredita. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, se você teve alguma dúvida, comenta aqui. Fala também o que vocês acharam do vídeo, alguma sugestão. Deixe seu like, também não deixem de se inscrever e até a próxima.